Olá, hoje estamos aqui para falar de um tema que todas as pessoas, de alguma forma, se não passaram por algo semelhante, sabem de alguém que já passou, que são os estados mentais ou saúde mental e fenômenos parapsíquicos ou fenômenos que a parapsicologia, que o paranormal, em alguns casos mais acentuados, pode apresentar. E como lidar com isso? Então esse vai ser o nosso tema de hoje. Eu sou Lili Marlene Gobi, sou psicóloga, atuo como psicoterapeuta, sou parapsicóloga e atuo também como parapsicologia no sentido de orientação parapsicológica. Associo isso dentro do meu trabalho, porque são dois campos que se entrecruzam. Então, hoje nós vamos falar um pouco dessa interação, a saúde mental e o que ocorre com os chamados fenômenos parapsicológicos. Pode parecer algo meio distante, mas se você observar, em algum momento você já sentiu algo que você não soube entender muito bem e que pode ter gerado até uma certa preocupação. Algumas pessoas assustadas acham que estão vendo coisas, que estão delirando, que estão alucinando. Isso pode levá-las inclusive a uma consulta psiquiátrica, com o medo de que ela pode não estar bem. Então vamos observar um pouco isso. Os fenômenos parapsicológicos são vários e podem ocorrer em todas as idades. Crianças pequenas, crianças na faixa dos 7 anos, pré-adolescentes, adolescentes, na fase adulta e na idade acima dos 50 anos, também 60 anos, às vezes até no estágio mais, aí na faixa de 70, 80 anos, porque esses estágios de início e, vamos dizer, final da vida, não há tanta preocupação, a criança não tem preocupação. Então a criança pode chegar e dizer que ela tem um amiguinho invisível. Isso é muito comum. E os pais consideram que isso faz parte. Às vezes vão até um psicólogo para saber se a criança não está tendo algum problema, já que ela está dizendo que ela tem amiguinhos e que ela conversa com esses amigos e que ela dá aula para esses amigos e que ela vê esses amigos na casa. E então os pais às vezes ficam um pouco preocupados e levam ao psicólogo. Dependendo do psicólogo, ele vai fazer uma análise e vai perceber que isso faz parte e que quase toda criança apresenta isso. Quando isso é mais acentuado, da criança manifestar algum medo diferenciado, medo do escuro, dizer que vê pessoas em casa, citar essas pessoas, discriminar essas pessoas, quer dizer, eu vejo uma criança, eu brinco, ele é meu amiguinho, ele vem brincar, mas sempre o avô dele vem junto. Eu conheci uma garota que na época era muito pequena, ela devia ter uns 4 anos, e a mãe era minha paciente, e a criança dizia que sempre via do lado da avó, a avó viva, que cuidava dela, ela via um menino, ela conversava com esse menino, mas esse menino sempre tinha uma pessoa adulta junto. Ela dizia que era o avô, era um homem. E a mãe, como uma pessoa mais sensível, escutava a filha. E eu, como psicoterapeuta, estimulei essa mãe a perguntar mais, deixar essa criança falar. Então isso é importante, deixar a criança falar. O que ela está dizendo necessariamente não é invenção dela. Ela pode estar vendo sim, e ela pode estar manifestando esta parapercepção. Ela enxerga além daquilo que se chamaria de normal. Então a parapercepção, a paraaudição, a parasinestesia são estados desses fenômenos. Quando manifesta esses fenômenos, então tem aquela criança que ela escuta
ela escuta mais do que ela vê. A outra diz que vê. A outra diz que sente que tem pessoas por perto. Enquanto ela não tiver nenhum tipo de problema, de estar com medo disso, então significa que isso pode ser considerado normal ou natural. O mais adequado é considerar isso natural. E quando que pode estar relacionado a um estado de saúde mental? Quando essa criança começa a sofrer com isso. Falando da criança, mas isso pode acontecer com pré-adolescente. Eu já tive casos em consultório de pré-adolescente. E aí depende, você tem que fazer todo um psicodiagnóstico, você tem que investigar a realidade dessa criança, ou desse pré-adolescente, ou do adolescente, onde ele vive, com quem ele convive, o que aconteceu naquele local, que tipo de energias pode estar naquele local, como que ele percebe isso e quanto que isso está transtornando a vida dele. Então, esse transtornar a vida, o dia a dia, as atividades, é que pode ser considerado um problema de saúde mental. Mas isso não significa que é algo que não tenha como. Pode ser só um estado emocional alterado, a criança ficar com mais medo, não dormir direito, não conseguir ficar à vontade em casa. Então, essas situações têm que ser levadas em conta. E aí, procurar um profissional. Em princípio, os pais vão a um psicólogo. Nem todos os psicólogos vão abordar dessa forma como eu estou colocando aqui. Estou colocando essa questão do profissional por uma questão apenas de especialização. Essa é a minha experiência de trabalho. Então eu convivo com isso, trabalhando essa questão da espiritualidade, da religiosidade que a família tem, que a criança já foi iniciada de alguma forma, mas tem aquela sensibilidade que é única. E é isso que é importante. Aí, é claro, a partir de então, dependendo do profissional, ele vai fazer um encaminhamento, se for o caso, para um psiquiatra ou para um outro profissional que possa contribuir para aumentar ou para ampliar esse psicodiagnóstico. Mas, no geral, o que importa disso é que a criança, isso é natural. Desde que não seja colocado com preconceito, com situações de medo, levando ela para assistir filmes que pode gerar aí imagens perturbadoras para ela. Então a criança ela vai encarar isso naturalmente. Hoje tem muitos desenhos que falam sobre isso, os pais já conversam, dependendo da orientação religiosa dos pais, ou das pessoas que estão próximas, os avós, os tios, enfim. A criança tem já informações nesse sentido. O que ela vai precisar aí é ser ouvida. Isso é muito importante. Deixar ela falar. Pode até considerar isso imaginário, mas deixa ela falar. Falando da criança. Falando dos pré-adolescentes, eles também precisam se expressar. Eles precisam dizer o que sente, como que isso mexe com eles. O que eles assistem, o que eles não assistem, o que contribui aí. Os adolescentes, a mesma coisa. As pessoas na fase adulta, quando se deparam com alguma manifestação desse tipo, às vezes já se orienta, vai em busca. Claro que tem medo também, pois não conhece, não sabe lidar, mas informação não falta. Só cuidado, porque o Google, por mais que ajude, não é ele que vai te responder. Precisa de uma análise, precisa de um psicodiagnóstico, para saber se realmente não está aí associado a alguns transtornos emocionais, psicológicos, que possam futuramente se agravar. Então, esse tema, ele é amplo e nós podemos futuramente falar sobre isso, dos fenômenos, em que momento eles mais ocorrem, como que as pessoas administram isso, quais são essas características, como que ela identifica essas características, e como que ela pode considerar até que ponto isso está mexendo na saúde dela ou não. Não podemos confundir que tudo são fenômenos e aí
eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Pode ser que você assistiu um filme, foi dormir com aquelas imagens e sonhou com a relação, imagens relacionadas ao filme. Então isso são imagens mentais e você, de alguma forma, ficou ali assistindo o filme, mexendo com as suas emoções, com medo, com suspense, e depois não conseguiu conciliar o sono direito e aquelas imagens voltaram modificadas. E aí é claro que isso também não contribui com a sua saúde mental. Então nós temos no Facebook vários textos ligados à parapsicologia, os fenômenos, assim como de saúde mental. Os textos que estão lá são textos mais sintetizados, não são os temas nós não aprofundamos, foram mais uma abordagem, de todos esses textos foi uma abordagem mais rápida para que as pessoas possam se inteirar um pouco mais do assunto. Embora sabemos que isso não é novidade. Quem se interessa ou quem já teve alguma curiosidade foi buscar, e não falta filmes, não falta documentários, não falta profissionais falando sobre isso. Como nós estamos com o canal e precisamos que esses temas também cheguem a outras pessoas, se você está inscrita, curte o nosso canal, assista os vídeos, faça comentários. Caso não esteja inscrita, se inscreva. Isso contribui e nós vamos crescendo e vamos levando essas informações a outros. Obrigada.